Olá, eis-me aqui novamente para compartilhar boas novas da parte de Deus com vocês. Por isso, usem a lógica, mas principalmente raciocine mais uma vez junto comigo. No Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no versículo 10, Jesus nos ensinou a orar, dizendo: Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Neste caso, você deve orar exatamente desta forma, afirmando: Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, não há como cumprir a vontade de Deus aqui na terra sem que você tenha cumprido primeiro nos céus. Pois está escrito: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Ou seja, primeiro você precisa cumprir a vontade de Deus nos céus, para depois então cumprir aqui na terra. Aí você irá afirmar: mas Darley, isto é impossível. Pois eu ainda estou aqui na terra, como eu poderia cumprir a vontade de Deus nos céus antes? Resposta simples, meu amigo. Ela se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 44 a 47, onde disse Paulo: se há corpo natural, há também corpo espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem é o Senhor dos céus. Humanamente falando, você está aqui na Terra. Espiritualmente falando, você nunca saiu da eternidade. O segundo homem, o seu corpo espiritual, nunca saiu da eternidade. O corpo natural é apenas a manifestação daquele que está nos céus. Neste caso, podemos entender perfeitamente que você precisa cumprir a vontade de Deus aqui na Terra, como você tem cumprido na eternidade. Pois na eternidade você tem cumprido a vontade de Deus, pois o Espírito é santo, conforme consta no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto. É apenas a carne que é fraca. É apenas a manifestação do Espírito que está aqui na terra. É quem peca. Mas o Espírito nunca pecou. O seu Espírito sempre esteve na eternidade, cumprindo a vontade do Senhor. Nisto podemos entender porque no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, está escrito: porquanto está escrito, sede santos porque eu sou santo. No céu você é santo, você apenas precisa se santificar aqui na terra. Sim, meu amigo. Por isso está escrito no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 15: na sua carne desfez a inimizade, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Dos dois, do espírito e da carne, você precisa formar um novo homem. Pois no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 17, está escrito: porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. O espírito, ele nunca satisfez a vontade da carne. Por isso que no livro de Romanos, capítulo 7, vemos Paulo afirmando: eu mesmo não compreendo o meu próprio modo de agir. Quando eu quero fazer o bem, o mal já pratiquei. Por isso, repito mais uma vez, no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 15, disse Paulo: na sua carne desfez a inimizade, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. O mestre não faz a prova pelos alunos, mas ensina os alunos a passarem pela prova. É da sua responsabilidade desfazer esta inimizade, fazendo dos dois homens um. Pois se há corpo natural, há também corpo espiritual. Você precisa unificar o espírito com a carne, para poder assim cumprir a vontade de Deus aqui na terra. Você consegue aceitar essa verdade, meu amigo? Repito mais uma vez: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, o que ainda não aconteceu no céu não pode acontecer aqui na terra, pois a vontade de Deus precisa se cumprir primeiro no céu, para então se repetir aqui na terra. Primeiro você precisa cumprir a vontade de Deus nos céus, para só então cumprir aqui na terra. E como há corpo natural, também há corpo espiritual. Nisto podemos entender que o seu espírito, que o seu verdadeiro ser, que nunca saiu da eternidade, tem sempre cumprido a vontade de Deus nos céus. Agora você precisa repetir o mesmo aqui na terra. Em outras palavras, podemos entender perfeitamente o porquê. Quando você está sonhando, você não se lembra do seu verdadeiro corpo. Assim acontece aqui, você também não se recorda do seu verdadeiro corpo espiritual. Quando você está dentro do sonho, você não tem recordação do seu ser real. Assim, aqui, você também não possui recordação do seu verdadeiro ser que está na eternidade,
pois é apenas o corpo humano que está aqui na terra, pois o corpo espiritual, repito, ele nunca saiu da eternidade. Neste caso, não há condenação para quem você é espiritualmente falando, senão apenas humanamente falando. Pois da mesma forma que você não é condenado por um crime que você comete dentro do sonho, assim você também não é condenado na eternidade por um crime que você cometeu através do corpo, pois é apenas a carne que é fraca. Quer que eu prove? Veja o que consta no livro de Ezequiel, capítulo 18, versículos 20. A alma que pecar, essa morrerá. É a alma que peca. A alma é a consciência do corpo. Por isso que no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 13, está escrito: condenou Deus o pecado na carne. Por que exatamente o pecado foi condenado na carne? Simplesmente porque a alma é a consciência do corpo. Você peca conscientemente através do corpo. Por isso que o pecado foi condenado na carne. E no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 47, repito, o espírito na verdade está pronto, o espírito é perfeito, é apenas a carne que é fraca. Por isso que no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 28, afirmou Jesus: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Jesus não citou o espírito, pois o Espírito é santo, o Espírito nunca saiu da eternidade. O Espírito sempre esteve na eternidade cumprindo a vontade de Deus. Neste caso, não existe condenação para quem você é espiritualmente falando. Quem peca é a alma, ou seja, a consciência do corpo. E quem morre é o corpo. É o corpo que foi condenado ao inferno com a alma. E o inferno nada mais é do que sepultura. Em aramaico, em hebraico, sepultura significa lugar dos mortos. Por isso está escrito que o pó volta ao pó tal como era. O corpo retorna ao inferno, lugar dos mortos. O espírito nunca saiu da eternidade, meu querido amigo. Por isso, repito, disse Jesus: temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Jesus não citou o espírito, porque o espírito está pronto. É apenas a carne que é fraca, é apenas a carne que peca através da consciência. Você peca conscientemente através do corpo, e é o corpo que perece, não o espírito. O espírito é santo. Se há corpo natural aqui na terra, há também corpo espiritual no céu. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem é o Senhor dos céus. O segundo homem é o próprio Deus que está na eternidade. Talvez você não tenha compreendido. Recapitulando, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus é cumprida tanto no céu quanto na terra. E é através de você que a vontade de Deus está sendo cumprida no céu. E é através de você que a vontade de Deus será cumprida aqui na terra. Pois nós somos o corpo de Cristo. Este é o corpo do Senhor, pois é o Espírito de Deus que está no corpo. Ou não sabeis que vós sois o templo de Deus, aonde o Espírito de Deus habita? Você nunca ouviu falar no livro de Atos, no capítulo 17, no versículos 27 a 28, que diz: para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que Deus não está longe de cada um de nós, pois em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. Espera aí, nós vivemos, nos movemos e existimos através deste corpo humano. Bingo, meu querido amigo, este corpo humano é o próprio Deus em manifestação. Por isso que no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 3, está escrito: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois o corpo humano pertence ao Senhor. Por isso que é o Espírito de Deus que está agindo através do homem. Pois nós somos Deus em manifestação. Por isso que a vontade de Deus é cumprida aqui na terra através de nós. Pois nós somos o corpo do Deus Altíssimo. Nós somos a manifestação de Deus aqui na terra. Pois foi o Verbo que se fez carne. Toda a carne é Deus em manifestação. Desperta, ó Senhor, porque dormes.